qual é o evento mais importante que levou à queda do Império Romano do Ocidente? Bem, existem muitas possibilidades diferentes aqui, mas vou argumentar que há um evento de especial importância que poderia ser chamado de o começo do fim para o Império Romano do Ocidente, a saber, a travessia do Reno em 406 d.C., por uma coalizão de muitas tribos germânicas diferentes. Este evento levaria a uma devastadora reação em cadeia de eventos negativos que culminariam na queda do Império Romano do Ocidente 70 anos depois. Vamos então examinar como poderia chegar a tal desastre e por que a maioria das tentativas de controle de danos falhou, e também quais consequências este evento momentoso teve sobre o Império Romano do Ocidente após aquele fatídico ano de 406 d.C. Existem vários eventos momentosos na história do final do Império Romano que, se tivessem ocorrido de maneira diferente, o mundo poderia parecer muito diferente hoje. A narrativa histórica é que o Império Romano do Ocidente estava condenado a morrer, mas, na verdade, ele poderia ter sido salvo muitas vezes, apesar dos graves problemas subjacentes que tinha. Eu fiz 2 vídeos sobre alguns eventos onde, se a história tivesse sido diferente, o Império Romano poderia ter sido salvo, link na descrição. Mas um evento em especial, a saber, a travessia do rio Reno em 406 d.C., merece atenção especial, pois foi o evento que levaria a um rápido desmoronamento do Império Romano do Ocidente. Foi um período de grandes migrações que se acredita terem sido iniciadas pelos temíveis cavaleiros hunos, que pressionavam para o oeste, fazendo com que muitas tribos germânicas fugissem desses guerreiros temíveis. É por isso que em 376 d.C., os godos cruzaram o rio Danúbio para o sul, rumo ao Império Romano para buscar refúgio do ataque huno. Mas os romanos nunca antes tiveram que lidar com tal situação, ou seja, dezenas de milhares de godos, de todos os gêneros e idades, cruzando para o território romano e buscando refúgio. Os romanos lidaram muito mal com a situação, de modo que a fome e a escassez de alimentos devastaram os godos, o que, por sua vez, os levou a se rebelar contra os romanos. A cadeia exata de eventos será explorada em um vídeo separado. Mas essa integração fracassada levaria à Batalha de Adrianópolis, também frequentemente chamada de Adrianópolis, em 378 d.C., onde o Império Romano do Oriente, através da loucura do imperador Valens, sofreria uma grande derrota militar. Essa derrota permitiu que os godos vagassem praticamente sem contestação pelas cidades em seu caminho e se estabelecessem em território romano, criando seu próprio reino quase independente. Como consequência direta, 32 anos depois, os mesmos godos saqueariam Roma em 410 d.C. Mas o fracasso de Valens teria outra consequência. Seria uma prova para as outras tribos germânicas de que os romanos não eram tão fortes quanto pensavam. Histórias chegaram a eles de como seus parentes, os godos, agora vagavam em grande parte incontestados pelo Império Romano, saqueando cidades e pilhando muitas riquezas. Confrontados com a escolha de lutar contra os temíveis hunos, ou tentar a sorte neste império aparentemente bastante fraco, muitas tribos germânicas então decidiram que a última opção era certamente mais desejável. As fronteiras do Império Romano Ocidental eram protegidas pelos limões, uma série de fortificações defensivas em forma de muros, torres de vigia e fortes legionários. Frequentemente, os limões usavam formações naturais como rios e o posicionamento estratégico de castelos com tropas ao longo deles para impedir que tribos inimigas cruzassem para o território romano. Este sistema funcionou muito bem por centenas de anos, exceto durante a crise do século III. Aqui já veríamos pela primeira vez que as tribos germânicas nas fronteiras do império saberiam imediatamente como explorar um império enfraquecido pela guerra civil. Muitas das fortificações de fronteira foram invadidas e muitas cidades e territórios do Império Romano foram saqueados.
Mas Roma se recuperou graças aos esforços valentes de pessoas como Maximinus Thrax, Galienos Cláudios Góticos e o lendário Aureliano. Especialmente as campanhas de Maximinus Thrax no coração da Germânia merecem um vídeo à parte, pois nos mostram a incrível força do Império mesmo naquela época. Depois que a ordem foi restaurada no final do século III, depois de Cristo, as fortificações voltaram a funcionar bem por mais de 100 anos. Mas agora um número sem precedentes de germânicos estava fugindo dos hunos, pressionando para o oeste e para o sul, em direção ao Império. E a derrota dos romanos em Adrianópolis mostrou aos germânicos que os romanos não eram mais invencíveis, que este outrora poderoso império aparentemente se tornou velho e frágil. E por favor, se inscreva neste canal se você não quer perder futuros vídeos sobre muitos tópicos, especialmente do final do Império Romano, para que possamos aprender exatamente como o Império Romano caiu e sobre os heróis e suas tentativas valentes de salvá-lo. E você pode até nos apoiar diretamente no YouTube, através da associação do YouTube ou no Patreon, para que, esperamos, possamos melhorar este canal e fazer animações e desenhos ainda melhores para futuros vídeos. Portanto, uma grande coalizão de tribos germânicas tentou cruzar para o território do Império Romano. No entanto, dissemos que a fronteira foi colocada estrategicamente ao longo dos rios, e onde não havia rios, grandes sistemas de muros fortificados foram erguidos com muitos fortes legionários. Também deve ser notado que a travessia para o sul pelos Alpes era perigosa, e as forças romanas na Itália muito fortes. As tentativas dos vândalos de invadir a Itália em 405 d.C. falharam graças aos esforços de Stilicho. Uma nova rota para as terras romanas tinha que ser encontrada. Assim, os chefes do povo germânico sabiam que atravessar para o território romano na Itália, a qualquer momento, ou para a Gália entre a primavera e o outono, seria uma empreitada quase impossível. Mas no inverno, quando os rios às vezes estavam completamente congelados, certamente poderia haver um lugar ao longo da fronteira menos povoada para a Gália, onde eles poderiam atravessar para as terras romanas, não é? Foi assim, de acordo com a maioria das fontes, que uma grande coalizão de vândalos, quados, sármatas, alanos gépidos, érulos saxões burgúndios e alemani atravessou o rio Reno congelado no dia 30 ou 31 de dezembro do ano 406 d.C. Eles aproveitaram o inverno muito frio, onde até o Reno estava completamente congelado, e atravessaram em grande número para o território do Império Romano do Ocidente, embora alguns historiadores acreditem que eles possam ter atravessado por pontes ou construído barcos e que o rio, na verdade, não estava completamente congelado. O consenso atual é que o local onde isso aconteceu estava muito próximo à cidade de Mogontiacum, a atual Mainz, na Alemanha, principalmente porque esta foi a primeira cidade romana a ser devastada por essa incursão, de acordo com Jerônimo, que escreveu sobre este evento. Ele especificou ainda que os vândalos estavam passando fome devido à escassez de alimentos durante o inverno e, por isso, decidiram invadir Mogontiacum para saquear seu suprimento de alimentos. Mas como isso poderia ser? Como as defesas de fronteira romanas poderiam ser tão incrivelmente ineficazes? Existem algumas teorias sobre isso, mas a mais provável também, para mim, é uma consequência direta da Batalha do Rio Frígido. Aqui, uma parte bastante grande das tropas romanas do oeste foi destruída nesta batalha desastrosa, em 394 d.C. E como o final do Império Romano teve bastante dificuldade em encontrar novos recrutas, já que cada vez mais romanos se tornaram relutantes em morrer por seu império, acredita-se que mesmo 12 anos após essa batalha, as legiões perdidas não haviam sido repostas. Portanto, o Magister Militum do Oeste, Flavius Stilicho, fez uso cada vez mais frequente de mercenários germânicos pagos que seriam foederati para o Império. No entanto, os godos começariam a invadir a Itália no início dos anos 400, e Stilicho simplesmente não tinha tropas suficientes para lidar com essa ameaça. Portanto, acredita-se que ele retirou muitas tropas de fronteira da fronteira do Reno para ajudar a defender a Itália contra as incursões góticas. Com um sucesso avassalador, deve-se notar.
Ele derrotou Alarico e seus godos em 402 d.C. na Batalha de Pollentia, no noroeste da Itália, e então derrotou outro exército gótico em 405 d.C. sob Radagaisus, e também impediu os vândalos de cruzar para a Itália no mesmo ano. Mas disse que Stilicho estava tão desesperado por novos recrutas que até mesmo escravos foram inscritos no exército em troca de sua liberdade. Isso mostra que, de fato, a inscrição de novos recrutas se tornou um grave problema no final do Império, bem diferente dos dias da República, onde dezenas de milhares de romanos morreriam contra Aníbal, apenas para os romanos recrutarem exércitos completamente novos de romanos nativos na Itália apenas um pouco tempo depois. Vamos explorar esse fenômeno fascinante em um vídeo diferente para entender exatamente por que o vigor marcial da população romana nativa da Itália diminuiu tão drasticamente. Mas acredita-se que Stilicho, desesperado para defender o norte da Itália contra os invasores germânicos, não apenas recrutou escravos, mas também retirou muitas tropas da fronteira do Reno. Podemos assim ver o quão interligada essa cadeia de eventos estava. Um ciclo de feedback negativo, de certa forma, havia sido iniciado com as batalhas de Adrianópolis e do Rio Frígido. Acredita-se que apenas as forças federate francas e alemãs estavam defendendo a fronteira quando a coalizão germânica entrou no Império perto de Mainz. De acordo com fragmentos do historiador do século V, Renatus Profuturus Frigéridos, os foederati francos inicialmente até tiveram sucesso em impedir que os vândalos avançassem para o território romano, mas foram dominados quando os alanos se juntaram aos vândalos. Stilicho ainda estava ocupado defendendo a Itália, até mesmo em 406 d.C., quando Radagaisus assediou o norte da Itália pela segunda vez, mas desta vez ele foi completamente derrotado e executado em agosto de 406, portanto, é possível que simplesmente não houvesse tempo suficiente para reorganizar e defender a fronteira do Reno após os eventos do inverno de 406 d.C. Assim, a coalizão de invasores germânicos conseguiu derrotar os foederati francos e alamanos e saqueou e pilhou as primeiras cidades mencionadas. Primeiro Mogontiacum, depois Vangionum, depois Nemetes e então Argentoratum. Depois disso, eles se ramificaram para o oeste e estabeleceram a poderosa Augusta Treverorum, a moderna Trier, que naquela época era uma cidade muito grande com 80.000 habitantes. Eles continuaram adiante, saqueando e pilhando muitas cidades do norte da Gália, e depois se ramificando para o sul e saqueando muitas cidades importantes do sul da Gália, até 409 d.C. Isso deve ter sido brutal para a população romana nativa. Podemos ter certeza de que, muitas vezes, isso resultaria na morte de muitos civis romanos, e muitos outros foram capturados pelos bárbaros. Então, a teoria que parece ser popular nos dias de hoje, de que de alguma forma as tribos germânicas se estabeleceram pacificamente no território do Império Romano, é realmente uma teoria absolutamente errada, baseada no pensamento romântico e otimista de que os humanos são sempre bastante amigáveis uns com os outros. Bem, eles ainda não são, e muito menos frequentemente eram amigáveis uns com os outros no século V d.C. Mas agora surge a questão: como os romanos poderiam ter deixado isso acontecer? Como o ainda poderoso Império Romano do Ocidente, que como vimos era graças a Stilicho ainda capaz de vitórias impressionantes, deixou a Gália ser devastada por bárbaros? Bem, primeiro de tudo, o realmente péssimo imperador Honório mandou matar o grande magister Militum Flavius Stilicho, o defensor de Roma em 408 d.C., com consequências terríveis para o império. Mas tenho que admitir que o próprio Stilicho também cometeu alguns erros. Falaremos sobre isso no próximo vídeo. Mas sem um comandante militar eficaz, organizar uma resistência agora se tornou muito difícil. Realmente era como se cada guarnição militar local de cada cidade fortificada estivesse por conta própria contra os invasores bárbaros. Alguns conseguiram afastar os atacantes, mas outros não conseguiram e então foram saqueados. E alguns até abriram deliberadamente os portões de suas respectivas cidades para os bárbaros para apaziguá-los, pois sabiam que a alternativa, se perdessem,
seria altamente desagradável. Este caos agora teve, por sua vez, múltiplos efeitos realmente ruins. Primeiramente, a arrecadação de impostos foi interrompida, pois os territórios onde os bárbaros se estabeleceriam dentro do Império Romano do Ocidente efetivamente deixariam de fazer parte deste império. Portanto, isso levaria a uma erosão severa da base tributária, diminuindo a receita e, portanto, reduzindo a capacidade do império de recrutar novas tropas militares para defender esse mesmo império. Em segundo lugar, o caos resultante deu lugar a um novo fenômeno onde as camadas mais baixas da sociedade romana viram sua chance de se rebelar contra seus opressores. Estes eram principalmente agricultores romanos, que basicamente nesses tempos se tornaram quase servos de ricos proprietários de terras. Isso já era um prenúncio do posterior sistema feudal. Esses pobres camponeses romanos estavam extremamente insatisfeitos com o tratamento que recebiam do império e aproveitaram esses tempos caóticos para se organizar e se levantar contra as autoridades romanas, muitas vezes até se juntando aos atacantes germânicos em seus saques e pilhagens. E então havia os escravos que, claro, estavam muito insatisfeitos com seu status de escravos para os ricos romanos. Eles também se juntaram a esses rebeldes, e esses rebeldes passaram a ser conhecidos como Bacaldi, e eles se tornariam um verdadeiro problema para o império, pois tropas militares adicionais tiveram que ser alocadas para reprimir essas rebeliões, tropas que seriam extremamente necessárias contra os invasores germânicos. Além disso, deve-se notar que a economia romana muito especializada tornou uma defesa eficaz mais difícil. Equipamentos militares como armaduras e armas não eram construídos localmente, mas em locais de produção distantes por todo o império. Portanto, muitas vezes os locais simplesmente não possuíam as habilidades e equipamentos necessários para montar uma defesa mais eficaz. Mas como se a erosão da base tributária, a incapacidade dos romanos locais de se defenderem devido a um alto grau de especialização, bárbaros saqueadores e rebeldes Bacaldi não fossem suficientemente ruins, a fraqueza do império imediatamente levou ao surgimento de muitos usurpadores que desafiariam o domínio imperial. Britânia sempre foi uma província problemática para o império, pois as tropas romanas estacionadas lá regularmente proclamavam novos imperadores, já que servir lá não era nada divertido. Compreensivelmente, as tropas sempre quiseram se afastar dessas terras duras e brutais o mais rápido possível, um fenômeno que ainda pode ser encontrado hoje, porque pelo que eu ouvi, o clima lá não melhorou desde os tempos romanos. Como a Britânia era tão problemática e como ela contribuiria para a queda do Império Romano será explorado em outro vídeo. Então as tropas romanas na Britânia proclamaram Marcos como seu novo imperador em 406 d.C., mas aparentemente eles não estavam felizes com ele, pois o mataram no mesmo ano substituindo-o por Graciano. Mas Graciano hesitou em atravessar para o continente principal como as tropas desejavam, e então ele também foi morto e finalmente substituído por Constantino III. Este último usurpador então retirou todas as tropas romanas da Britânia e deixou a ilha indefesa por si mesma por volta de 408 d.C. Depois que os romanos partiram, a Britânia agora voltaria lentamente a um nível de padrão de vida comparável à Europa da Idade do Bronze, e também exploraremos isso em outro vídeo. Mas em vez de se concentrar na ameaça bárbara, o incapaz imperador romano do Ocidente Honório iria envolver as forças romanas em muitas batalhas contra as tropas de Constantino III. Para piorar as coisas, dois outros usurpadores, Gerontius e Maximus, se rebelaram na Hispânia. Então, em vez de enfrentar a invasão bárbara como uma força militar unida, os romanos novamente fizeram o que faziam de melhor em tempos de crises, ou seja, lutando uns contra os outros, matando-se aos milhares ou dezenas de milhares, enfraquecendo ainda mais seus exércitos e facilitando a vitória dos invasores germânicos. É especialmente culpa de Honórios, que concentrou muitas das tropas vitais do império para lutar contra usurpadores, em vez de usar essas tropas contra os bárbaros. Honórios encontrou um comandante militar muito capaz na forma de Constantius III, sobre quem falaremos com mais detalhes no próximo vídeo, que conseguiu derrotar todos os três usurpadores,
Gerontius Maximus e Constantine III, conseguindo restaurar algum tipo de ordem na Gália e estabelecer algumas das tribos germânicas como Foederate dentro das fronteiras do Império. Até 420, Constantius conseguiu restaurar o controle de grande parte da Hispânia e da Gália, mas o dano já havia sido feito. Ao focar demais nos usurpadores, a chance de derrotar ou repelir os invasores germânicos foi perdida. Essas tribos germânicas agora haviam estabelecido seus próprios reinos quase independentes em partes do Império Romano Ocidental. Muitas cidades haviam sido saqueadas ou destruídas, e usurpadores agora se tornariam uma ocorrência comum, causando constantes guerras civis onde os romanos morreriam matando outros romanos em vez de lutar contra os bárbaros. Os rebeldes Bacaldae continuariam a enfraquecer ainda mais as tropas do Império. Infelizmente, os imperadores também continuariam a ser incapazes. Além das constantes guerras civis, agora o Magister Minitums e os imperadores também lutariam pelo poder. Essa luta entre imperadores e Magister Minitums mataria pessoas capazes como Stilicho Aécio e mais tarde Majorian Anthemius e outros, o que enfraqueceria ainda mais o Império Ocidental até que todas as tropas e recursos tivessem sido gastos. E até então, em 476 d.C., um chefe bárbaro chamado Urwaker acabaria com o governo dos imperadores no Ocidente. Podemos assim dizer que a travessia do rio Reno em 406 d.C. foi de fato um evento momentoso onde o destino de uma civilização foi decidido. Uma verdadeira cascata de eventos negativos foi desencadeada por isso, que, por sua vez, criaria outros eventos negativos para o Império Romano e assim por diante, culminando na queda do Império Romano do Ocidente 70 anos depois. E sem o seu aliado romano ocidental, o destino do Império Romano do Oriente também foi de fato decidido. Portanto, foi realmente onde o destino do mundo foi decidido naqueles frios dias de inverno de 406 d.C. Obrigado, queridos amigos da História Romana Tardia, por assistirem a este vídeo e agradecimentos também especialmente a todos os nossos Patreons e nossos apoiadores via a associação do YouTube e também as pessoas que nos doaram via PayPal. Vocês são incríveis e gosto de pensar que Majorian estaria orgulhoso se pudesse ver que vocês estão apoiando um canal que leva o nome dele. Se você tem interesse em ver como o colapso das fronteiras romanas teria aparecido algumas décadas após a travessia do Reno na fronteira do Danúbio, você pode assistir ao primeiro vídeo aqui. Ou se você está mais interessado no que o colapso do Império significou para a cidade de Roma em si, você pode assistir ao segundo vídeo aqui. Eu digo adeus, queridos amici imperi Romani e benevoli.